E agora eu gostaria de partilhar com vocês uma porção do texto sagrado e tenho conversado alguns dilemas de alguns personagens bíblicos muito interessantes. Tem sido muito desafiador para mim ler esses dilemas e tenho assim me identificado muito com os dilemas desses personagens bíblicos. Na semana passada eu tentei lhes falar um pouquinho sobre o dilema de João Batista e da sua angústia de ter batizado Jesus e depois de preso ter que perguntar para os seus discípulos se Jesus era mesmo aquele que havia de vir. E hoje eu gostaria de falar do dilema do apóstolo Pedro. Pedro, na narrativa dos evangelhos, é um dos apóstolos que mais teve experiências de todos os tipos com Jesus. Quando olho para Pedro, eu até acho engraçado Pedro. Pedro era o tempestivo. Pedro era o que dava o primeiro passo, né? É o primeiro a aparecer nas narrativas, o primeiro a falar, o primeiro a se posicionar. E ele nos dá muitas lições. No Evangelho, nós temos ele respondendo a uma pergunta de Jesus. Jesus pergunta, o que estão dizendo que eu sou? E o pessoal responde, uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista, outros falam que é Moisés. Mas e vocês? Pedro responde, tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Bar Jonas, né, filho de Jonas, né, que é Pedro. Pedro é aquele que, em meio ao revolto mar, ao ver Jesus vindo andando sobre as águas, diz, se é você mesmo, deixa eu ir até ti. E Pedro desce do barco, anda e afunda, e é socorrido, e é trazido para o barco de volta. Pedro é aquele que quando recebe a notícia de que Jesus seria crucificado, e é Jesus quem está dando essa notícia, toma uma invertida desconcertante de Jesus. Porque Jesus fala assim, vamos para Jerusalém, e ali eu vou ser traído e entregue ao poderio romano, e eu vou ser torturado e ser morto. E Pedro diz, não vai não, nós não vamos deixar. E aí Jesus olha para Pedro e diz, arreda-te, Satanás. E Pedro é aquele que diz assim, jamais te negarei, Senhor, jamais te negarei, não vou negar o Senhor. Mas quando Jesus já está preso e capturado, Pedro é reconhecido como um dos seus discípulos e diz, não conheço esse homem, nem sei de onde ele é. E depois, no encontro com Jesus, ele é perdoado e 3 vezes confessa o seu amor ao Senhor. E recebe uma incumbência de Jesus, diz, então pastorei as minhas ovelhas. Após a vinda do Espírito de Deus sobre os discípulos reunidos, escondidos, é Ele quem prega para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, prega o Evangelho do Cristo, do reino de Deus, do Cristo que fora morto e ressuscitou. É o Pedro que, me recordo agora, Pedro que, diante da prisão de Jesus, no ímpeto de defesa, desembanha a espada e corta a orelha de Malco e é repreendido por Jesus. Pedro, não é, Pedro, para agir com violência. Nós não somos da turma da arma, nós não somos da turma da reação de violência, Pedro. E Jesus vai lá, pega a orelha de Malco, cola no lugar. Esse é o Pedro, pessoal. Esse é o Pedro que se tornara uma das colunas da igreja. Esse é o Pedro que Jesus disse, olha Pedro, você vai ser uma das pedras da minha igreja. E vou te colocar sobre a rocha é Jesus, a pedra angular é Jesus, mas Pedro estaria nessa rocha e seria uma pedra fundamental na construção do novo corpo, da igreja de Jesus.
Pedro, Tiago e João se tornam as maiores vozes dos primeiros apóstolos. E quem diz isso? O apóstolo Paulo reconhece essa autoridade de Pedro. Por isso eu convido você hoje a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho aos Gálatas, no capítulo 2. E se você começar aí, desde o comecinho do capítulo 2, no verso 1, você vai ver que Paulo começa dizendo, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, dessa vez, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr risco inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, esses principais, essas três vozes que Paulo fala que pregou, essa liderança é Pedro, Tiago e João, como nós vamos ver aí no verso 9. Depois de ter pregado para eles, e eles vendo o chamado do apóstolo Paulo, versículo 9 diz assim, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a direita a mim e a Barnabé como sinal de comunhão. Então eles concordaram com o chamado do apóstolo Paulo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, ele era uma coluna da igreja, ele era uma voz importante na liderança. E foi o próprio Pedro, Tiago e João que me pediram. Aí diz o verso 10. Se vocês tiverem que se lembrar de uma coisa importante, se derem um branco na cabeça de vocês, se perseguirem vocês, só não se esqueça de uma coisa. Está aí no verso 10. Pedro, Tiago e João disse isso a Paulo. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres. Coisa que não deixei de fazer, diz o apóstolo Paulo. Mas olha que interessante. Depois diz, entre o verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Aqui agora já temos uma treta. O coluna da igreja com um novo reconhecido pela igreja. E qual é essa treta? Essa treta é o dilema do Pedro, que eu quero abordar com você essa noite. Vejam. Quando, porém, Pedro veio de Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, ó, Tiago aqui é o irmão de Jesus. Pedro estava na Antioquia. Quando o pessoal desceria de Jerusalém, Tiago e os demais discípulos de Jesus, para encontrar com Pedro em Antioquia, o que Pedro fazia? Quando Pedro, porém, quando eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Pedro, ao saber que Tiago ia vir, e o pessoal da alta cúpula de Jerusalém ia descer para Antioquia, Pedro se afastou dos gentios. Porque antes dos caras descerem, Pedro se assentava com os gentios, comia carne, comia feijoada, torresmo, toicinho, entendeu? Mas quando ele ficou sabendo que a galera de Jerusalém, a galera da circuncisão, estaria vindo e tinha chego, Pedro se afastou da galera. E tipo assim, não, de fato eu tô firme aqui, eu não estava com essa galera não. Percebem? Fiquem comigo, construam comigo esse caminho do dilema do apóstolo Pedro. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar. Olha como a coisa vai se contaminando. Olha o construto.
ninguém está vendo, a gente senta todo mundo junto na mesa da comunhão. Quando a alta cúpula religiosa vai chegando, a gente começa a se afastar da mesa da comunhão. E nós somos tomados do quê? De uma hipocrisia, de uma falsidade, para continuar impressionando a alta cúpula. Quando vi que não estavam dando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Pedro, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar aos gentios viver como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque a prática da lei, por ela, ninguém será justificado. Se, porém, procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo então é ministro do pecado, Pedro? O que Paulo está dizendo? Pedro, se pela liberdade que a gente vive, de poder se assentar com todos, nós somos pecadores, então Cristo é um ministrante, Cristo é um baluarte do pecado, Pedro. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aí vem aquele versículo maravilhoso, muito dito no meio cristão, mas que muitas vezes está fora de contexto. Entendam comigo o versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém. Esse é o dilema do apóstolo Pedro, e que esse dilema que ele enfrentou possa inspirar o meu coração essa noite, inspirar o seu coração essa noite. Então aqui, na introdução eu disse que o apóstolo Pedro, ele viveu várias experiências, mas para mim essa é a marcante, porque ele vive diante de um dilema. Por que isso? Porque eu acho que as passagens que Pedro teve com Jesus, de ser impetuoso, de meter a carroça na frente dos bois, de falar o que não devia, de inclusive cortar a orelha de Malco impetuosamente, faz parte da natureza humana. Mas esse aqui já é um dilema mais profundo. Porque já nós não falávamos mais com um aprendiz, nós falávamos com um baluarte, com uma coluna da igreja. Mas o primeiro aspecto que eu quero pensar com você do dilema de Pedro é que ninguém é absoluto. Ninguém é absoluto. Ninguém é soberano. Ninguém é pleno. E como diria a etimologia da palavra perfeito, perfeição, que vem de perfectos, que significa acabado, pronto e preparado. Ninguém é perfeito, ou seja, ninguém está pronto. Por mais tempo de caminhada que tenha, ninguém está pronto. O dilema do apóstolo Pedro é: eu acabei de dar autoridade a Paulo, eu estendo a destra, eu abençoo esse cara, e agora esse cara me coloca contra a parede. O que que Pedro em mim quer dizer? Quer dizer assim, que eu não sou absoluto, que ninguém é absoluto, que ninguém é perfeito, porque ninguém está acabado e todos nós estamos num processo.
Todos nós estamos num processo, porque o mesmo Pedro que disse, Paulo, não se esqueça dos pobres, Paulo, cuide dos menores, Paulo é o mesmo Pedro que tenta impressionar a alta cúpula agora dos discípulos de Jesus de Nazaré e menospreza aqueles que não eram judeus. O mesmo Pedro que diz assim, Paulo, eu te abençoo como ministro aos gentios. É o mesmo Pedro que agora estava comendo com os gentios, mas diante do olhar talvez acusador dos que não eram gentios, se amedronta. Ninguém é absoluto, ninguém é perfeito, ninguém é acabado. Nós podemos aprender com os pequenos, nós devemos aprender com todos. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. No reino de Deus, todos nós somos iguais. O dilema do apóstolo Pedro é: nós que andamos com Jesus, eu que fui chamado para ser o pastor dos pastores, estou recebendo uma tremenda bronca de um cara que montou agora na charrete e está querendo chicotear o cavalo. Porque Pedro, ninguém é maior do que ninguém. É por isso que nós devemos exortar uns aos outros, é por isso que nós precisamos da comunhão fraternal da igreja, é por isso que nós precisamos do aprendizado mútuo e contínuo de um cuidando do outro. É assim que a igreja se pastoreia, é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se sustenta. Nós não temos ídolos, porque ninguém é absoluto. O coletivo se constrói na coletividade, na multidão de indivíduos que se unem. E para isso acontecer, não pode existir absolutos. Ninguém é absoluto. Esse é o primeiro dilema que Pedro tem que enfrentar. E eu acho que ele enfrenta. Segundo, a negação da liberdade. Eu gostaria de destacar o versículo de número 14, que é quando Paulo fala assim, Pedro, você é judeu, você nasceu, você tem a essência, você tem a nacionalidade, e você, Pedro, se assenta à mesa com não-judeus, come como não-judeus, como gentios. Mas diante da máscara, e esse é o problema enfrentado aqui na igreja na Galácia, era o quê? Porque falsos membros da igreja de Jesus se infiltraram para quê? Para observar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. O próprio Paulo escreve isso na carta. Então, existe em Pedro um dilema, ou um problema que Pedro tem com a liberdade. Porque a liberdade que serve para Pedro, só serve para ele, para os outros não serve. O que Paulo está querendo dizer, e o que eu estou querendo dizer para o meu coração, para o seu coração com o dilema de Pedro, que é o seguinte, a liberdade para nós é sensacional, mas quando é para o outro, é condenável. Eu exerço a minha liberdade. Por quê? Porque eu tenho um princípio de superioridade em mim. Agora o outro não pode ser tão livre assim. Por quê? Porque ele não é tão assim. É isso que Paulo condena em Pedro. É isso que Paulo bate de frente com Pedro. Pedro, que parada é essa, Pedro? É como se estivesse dizendo, Pedro, 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 para. Isso, Pedro, é hipocrisia. Isso é condenável, isso não tem nada a ver com o evangelho do reino de Deus, Pedro. Por quê? Porque você usufrui da liberdade, mas condena a liberdade do outro. Pessoal, meus irmãos e minhas irmãs, o dilema de Pedro atinge a todos nós nessa noite. Nós buscamos uma liberdade, mas nós condenamos a liberdade do outro. Há uma oração
na tradição judaica, há uma oração na tradição judaica de pedido de paz. E após o término dessa oração na tradição judaica, o judeu ele dá 3 passos para trás. Sabem por quê? Porque para a paz acontecer, eu tenho que entender o espaço do outro. Pedro, ele usava do espaço dele, mas condenava o espaço do outro. Esse é o dilema que Pedro teve que enfrentar. E foi severamente repreendido por Paulo. No Evangelho de Jesus de Nazaré, todos são livres. E ninguém deve ter a liberdade cerceada. Hoje nós vivemos num absurdo tão grande que as pessoas estão clamando pela condenação, as pessoas estão clamando, inclusive, talvez, até a volta de um regime que condena a liberdade, na liberdade que elas têm de pedir a condenação. Nós estamos usando a nossa liberdade para pedir um regime que condena a liberdade. Nós estamos nos perdendo. Existe uma doença que é maior e mais antiga do que o cristianismo, o judaísmo, o islamismo ou qualquer outra religião no mundo. É chamada de fanatismo. E o fanático, ele tem apenas um inimigo em comum: a liberdade do outro. A semente do fanatismo está na gênese humana. E nós começamos a dar frutos desse fanatismo quando nós, em amor, queremos que o outro seja como a gente. Nesse processo de doença, logo, nós estamos, no entanto, matando o outro por amor a ele mesmo. Para ele não ser livre e se perder, para ele não ser livre e negar o sagrado, para ele não ser livre e negar a verdade, para ele não ser livre e assim negar o divino, nós temos que matá-lo, e é assim que acontece. Os crimes de terrorismo pela religião é que na liberdade do outro ele vai negar o sagrado, e para ele não negar o sagrado eu mato. Assim, o mundo está doente de fanáticos. O dilema de Pedro é a negação da liberdade. É o meu dilema também. Pode ser o seu dilema também. De que por amor, queremos que o mundo seja uma construção de Renatos. Quando na realidade, amor mesmo, é quando só existir um Renato se relacionando com uma humanidade diferente. Paulo diz assim: Pedro, você é judeu, e tudo bem você ser judeu. Eles são gentios, está tudo bem eles ser gentios. Sabe por quê, Pedro? Porque a nossa salvação, Pedro, você sabe isso, não vem pela prática de lei nenhuma, nem a sua e nem a deles. A salvação vem por causa de Jesus de Nazaré, que nos fez livres de todas as pré-condições humanas, senão a fé nele. Inclusive, ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, não ouça. Ele deu essa liberdade. Ninguém mais do que Jesus deu a liberdade. Quem quiser seguir, segue. Quem não quer seguir, Deus abençoe todo mundo. Voltem para casa. E você, Pedro? E você está dando ouvidos, e está levando um Barnabé, e está levando um monte de gente, porque o fanatismo contamina. A loucura pelo certo, a loucura pela verdade contamina.
por amor à verdade nós passamos a nos odiar uns aos outros. E o apóstolo Paulo diz que o caminho é completamente o contrário. Por amor uns aos outros nós estaremos na verdade. Esse é o segundo dilema que Pedro teve que enfrentar. O terceiro e último dilema é a negação da pluralidade. Quando eu nego a liberdade, eu estou dizendo assim, só tem um jeito certo. Pedro, ele estava dizendo, como eu sei o jeito certo, eu me envergonho dos que não são do jeito certo. Inclusive, me afasto dos que não são do jeito certo, para manter a minha roupagem do jeito certo. Mesmo que por baixo do pano ou às escondidas, eu faça aquilo que no público eu digo que é deplorável e reprovável. Quem tem problema com a pluralidade, provavelmente embaixo do pano, desfrute de desejos e impulsos que no público ele tanto condena. Já diria a minha terapeuta que Freud explica bastante coisa. Eu não acho que explica tudo, mas explica bastante coisa. Quem tanto odeia, quem tanto condena, é porque aprova. Nem que seja dentro de si. Tem uma música de um brother muito querido chamado Estevão Queiroga que diz: o que você faz sozinho no seu quarto? Quem é você quando está sozinho, sem ninguém vendo? Na realidade, esse é você. Quando Pedro se afasta dos gentios, por causa da chegada de Tiago, o irmão de Jesus, que na realidade também já teve treta com Paulo, lá atrás, por causa da cabeça do apóstolo Paulo. E a cabeça do apóstolo Paulo, ela é muito louca. Se em Cristo e nos discípulos nós temos o judaísmo sendo reconstruído em suas perspectivas, no apóstolo Paulo nós temos a interação do cristianismo na filosofia, na mitologia grega, na historicidade do mundo contemporâneo e por aí vai. Então o apóstolo Paulo ele tem muita tranquilidade para dizer assim, olha, eu sou um discípulo que vai pregar para os gentios. E esses caras fazem coisas muito diferentes. Esses caras não vivem como vivem os galileus. Esses caras comem muito diferente do que comem na Galileia. Acreditam em muitas coisas que não se acredita na Galileia. Mas o que eles precisam acreditar, apesar de todas as coisas, é no Cristo ressurreto. E é esse Cristo que eu vou anunciar. O que Paulo está dizendo é que a mesa de Jesus começa a se abrir. E que Deus, de fato, em Paulo, passa a ser um Deus de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas e de todas as nações. O dilema de Pedro é que Deus era Deus de um povo só, o povo da circuncisão. Esses caras, quando tinham contato com grego, com pessoas que não eram na tradição judaica, que não eram circuncidados no 7º dia, eles olhavam torto. E o que Paulo está dizendo é, Pedro, você está preocupado com esse negócio de circuncisão, Pedro. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele está acho que ele estava meio bravo, não devia ter tomado os remédios dele. Ele escreve assim, tomara que no ato de circuncidar, vocês errem a medida e cortem o que para mais do que tinham que cortar. Paulo estava dizendo assim, tomara que vocês virem tudo eunuco. Porque Paulo falou assim, vocês estão se perdendo.
Porque vocês têm dificuldade com a pluralidade que a graça de Deus traz, com os diferentes. Esse é o dilema do apóstolo Pedro, esse é o dilema da igreja de Jesus de Nazaré, a dificuldade com os diferentes. Eu até conversava com o Marcão aqui agora nessa celebração, como nós temos dificuldade com os diferentes, como nós temos dificuldades com as divergências de opinião. Como nós temos dificuldade. Por quê? Porque nós temos nos tornado fanáticos. E somente fanáticos têm dificuldade com o plural. O pluralismo, ele é um sinal de que de fato nós temos a Jesus dentro de nós. Porque nós temos a capacidade de amar o outro como ele é. E não como a gente gostaria que ele fosse. Nesse processo todo, e aqui eu fico com Voltaire, um filósofo francês, que no final do século XVIII escreveu um livro chamado O Tratado da Tolerância. Ele diz assim: em todo aspecto de pluralidade, de tolerância, apenas uma pessoa não deve ser tolerada: o intolerante. E a minha pergunta talvez seja a mesma que você está fazendo agora, mas não é para todo mundo, pastor? É, mas o intolerante, ele explode o negócio. O intolerante, ele é incapaz de sentar numa mesa plural. Ele vai virar a mesa, ele vai meter o pé. Por quê? Porque ele ama muito todo mundo. Ele é altruísta demais. Ele tem muito amor no coração. E ao ver todo mundo diferente, por amar todo mundo, e ver todo mundo indo para o inferno, ele vai explodir aquele negócio, vai virar a mesa em nome do amor. Porque ele ama muito todo mundo. E não pode ver todo mundo se perdendo. E em nome do amor, ele é capaz de matar. O dilema do apóstolo Pedro é: cuidado para você não reprovar aquilo que Jesus não reprova. E cuidado para legitimar com voz de verdade, voz de pureza, voz de moralidade, aquilo que Jesus jamais aprovaria. E eu quero concluir a reflexão dessa noite dizendo assim: todos esses dilemas do apóstolo Pedro não foram capazes de tirá-lo da mesa. Porque, ao meu ver, ele entendeu o evangelho. Ao meu ver, ele foi humilde o suficiente para receber a admoestação. E ninguém que é humilde o suficiente para pedir perdão fica fora da mesa da comunhão. Por isso, nessa noite, eu gostaria de convidar você a examinar o seu coração. Eu gostaria de convidar você para olhar para dentro de você e ver quais são os seus dilemas. Quais são os seus dilemas? Os seus dilemas se enquadram com alguns de Pedro? Não tem problema. Em mim, na realidade, se encaixaram os três. E eu tenho pedido ao Senhor misericórdia, Deus. Me ensine a amar. Tem tanta gente boa que não pensa como eu. Tem tanta gente do bem, querendo fazer o bem, e que não pensa como eu, Senhor. Eu não posso estar certo sempre. Ensina-me a ter humildade. Ensina-me a quebrantar-me diante da verdade do meu irmão e da minha irmã. Livra-me, Senhor, dos fanatismos que me prendem. E me una ao meu irmão, à minha irmã, aquele a quem eu devo amar.
permita-me ser amado por Ele, mesmo sendo tão diferente de mim. O mundo precisa de cura, irmãos e irmãs. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa dessa mesa. E eu sempre digo que a mesa de Jesus, ela é redonda. Não é quadrada, como no quadro de Leonardo da Vinci, na Última Ceia. Não acho que a mesa de Jesus é quadrada. Eu acho que a mesa de Jesus é redonda, porque ela não tem lado. Ela não tem os de lá e os de cá. Ela não tem os da direita e os da esquerda. Não tem o do centro. Ela tem irmãos e irmãs uns ao lado dos outros. Irmãos que se abraçam. Irmãos que se respeitam. Irmãos que, apesar de todas as diferenças, são capazes de se amar. E mostrar para o mundo que, mesmo sendo diferente, a gente não precisa se matar nem se odiar. Esse é o espírito da igreja de Jesus, pessoal. Esse é o espírito que o mundo precisa hoje em dia. O espírito de união, de amabilidade, de fraternidade, de coletividade, de ajuntamento, de superação das diferenças. Precisamos disso nos dias atuais. Eu oro por mim e por você nessa noite. Que todo espírito de totalitarismo em nosso país caia por terra no poderoso nome de Jesus. Que todo espírito de fascismo, de guerra civil, de intolerância e de desrespeito caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus nos livre de um histórico de guerra entre esquerda e direita. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos conceda em saudável democracia. Nos mantenha e conceda a nós uma saudável democracia de debates, de discussões, mas não de polarizações. O Brasil precisa disso. E a igreja tem papel fundamental de sinalizar o reino de Deus. Essa mesa, onde cabe todas as pessoas, na liberdade que Cristo nos concede de sermos quem somos. Essa é a minha oração. Que você seja isso, viu, meu irmão? Que seja através de você, viu, minha irmã? Que onde você tocar, haja paz. Que onde você chegar, haja reconciliação, viu? Que onde você chegar, que haja perdão. E que onde você chegar, haja a denúncia das injustiças e de toda a podridão. Para a glória de Jesus de Nazaré. Que assim seja. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão acompanhando essa celebração, ou que vão assistir algum dia em suas vidas, em suas casas. Que a Tua graça esteja sobre todos nós, nos salvando, nos ajudando em nossos dilemas e indecisões e crises. Nesse tempo, Senhor, onde os maus ficam piores, que os bons possam ficar melhores e mais fortes. Num tempo onde os extremos estão gritando, que os ponderados não abaixem a sua voz. No tempo onde os desequilibrados estão agindo, que os equilibrados não fiquem inertes. Num tempo onde a escuridão avança, que a luz não fique embaixo da mesa, mas que vá para um lugar alto e que ilumine e dissipe toda a escuridão, no poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu quero convidá-los a participar de todas as nossas programações online. Todos os dias nós temos o Gotas de Esperança. Já está em quase todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Applecast, Googlecast, entre outras.
todos os dias nós temos preparado uma reflexão diária de um trecho bíblico com uma oração e um breve devocional. Procure aí no Spotify ou na sua plataforma de podcast, Renato Ruiz Lopes. Você pode procurar também o Spotify da PIB, onde todas as mensagens ficam disponíveis também em forma de podcast. Siga a gente no nosso Instagram, PIB Botucatu. Curta a nossa página no Facebook, também PIB Botucatu, e se inscreva em nosso canal no YouTube para receber todas as nossas programações que estão indo para essa plataforma. Compartilhe com os seus contatos, compartilhe com os seus amigos, irmãos e irmãs, para que mais pessoas sejam edificadas, como a gente tem sido aqui. Essa é a minha oração, para que o Evangelho de Deus alcance mais pessoas e mais pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Eu creio assim. E se você crê também, não diga só amém, compartilhe, que assim seja. Deus abençoe vocês, até o próximo domingo, se Deus quiser. Na quinta-feira tem o Sala Nossa, lá no Skype. Procure as nossas redes sociais para mais informações. Deus abençoe vocês, até o próximo. Beijo no coração de todos e todas, fiquem na paz. Amém.